Beleza. Bom, Bruno, primeiramente agradecer, tá, o convite que você aceitou de primeira, de muito bom grado. Foi assim, foi realmente uma recepção muito bacana que eu tive de você. Assim, foi muito solícito, topou na hora. E eu assim, eu nem sei como agradecer. Talvez Imagina. retribuir de alguma forma. Bom, Bruno, Imagina. hoje o tema da nossa primeira live aqui para Engenheiros do Futuro será liderança. E eu chamei você para estar falando desse tema, porque você é um dos grandes influenciadores que eu tenho aqui na minha rede. Eu estou Imagina. sempre fazendo posts cinematográficos e você linkando liderança e gestão de equipe, é, assuntos muito bem colocados, com assertividade e também com sensibilidade. Então é por esse motivo que eu chamei você aqui. Que bom, fico feliz. Bom, pessoal, para quem está acompanhando aí, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o canal Engenheiros do Futuro. Essa é a nossa primeira live. Vamos começar já com o pé direito, falando sobre liderança. O Bruno ele é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, tem mais de 15 anos de carreira com experiência nas áreas de atendimento ao cliente, formação em gestão e recursos humanos e já possui em liderança, tendo tido uma equipe com mais de 140 colaboradores. Tá certo, Bruno? Certíssimo. Bruno, primeiramente, explica para a gente o que é o Bruno Resolve, que eu demorei algum tempo para aprender a falar. Eu falei resolve, não falei resolve. Não é porque tem Explica gente para ele. que. É porque, na verdade, tem gente que acha que é Bruno RH resolve, ou então é o Bruno da empresa resolve. Não, é Bruno resolve, não, da empresa é Bruno resolve. Na verdade, eu, quando me lancei como consultor, tanto de RH quanto de carreira para a pessoa física, eu queria trabalhar com a informação de dar a possibilidade de coisas simples e acessíveis, e nada mais acessível do que você resolver alguma coisa, né? Então, foi dessa forma que eu resolvi, enfim, batizar a empresa. E tem sido um sucesso, assim, hoje eu já recebi mais duas informações de recolocação, eu já estou com 63 recolocados esse ano de 2019. Na verdade, nem esse ano, né? Na verdade, de fevereiro para cá. Temos aí o quê? Menos de 10 meses e já tenho 63 recolocados. Então, é um trabalho que é bem gratificante. Eu trabalho tanto com pessoa jurídica, eu presto consultoria de RH para empresas e trabalho também com a parte de pessoa física, na orientação e no direcionamento, preparação para processo seletivo. Uhum, perfeito. Bom, Bruno, legal, muito legal. Eu confesso que eu perdi a conta, eu parei no 61. Você já me informou aqui, já Agora me de tarde já atualizou. foram 63. Bom, Eu postei ainda há pouco. bom, alguém aí posta aí o foguete do Bruno, por favor. Bom, Bruno, uma iniciativa sua, da sua empresa e que também engloba outros colaboradores, é o Liderança 4.0. Eu queria que Sim. você falasse para a gente um pouquinho o que é o Liderança 4.0 e quem participa. Assim, explica para a gente o que é o Liderança 4.0. Sim, inclusive, antes de mais nada, eu preciso só fazer uma pequena síntese do que é o mercado 4.0 que a gente fala tanto, né? A gente hoje vive a Melhor ainda. chamada hoje a gente vive a chamada quarta revolução industrial, né? A gente teve períodos em que na primeira revolução industrial, segunda, terceira, a gente foi vendo substituições, né? Até então eu tinha aquele cara que precisava apertar o parafuso, hoje já não tem mais esse cara. E, por exemplo, eu venho de uma área que é uma área de atendimento em call center. E eu fiquei 15 anos nessa área. E essa é uma área que houve um momento em que eu tinha papo de 20, 30 colaboradores atendendo o telefone, pagando salário, pagando tudo para mandar um cartão para o cliente. Quando, na verdade, você consegue automatizar esse tipo de demanda e consegue, enfim, aproveitar os bons profissionais para posições mais estratégicas, né? Hoje você vê, se você liga para um call center, boa parte do que você faz hoje já é resolvido sem você precisar falar com o atendente, né?
Muitas das vezes o aplicativo já vai dar algumas opções, o site também, e a URA, que é a resposta audível da telefonia também. Então, nisso entra o mercado 4.0. Cada vez mais algumas atividades estão sendo extintas e outras atividades estão se criando, né? Eu sempre brinco que, porque existe o robô e o robô vai tomar conta. Não, gente, o robô ele resolve com uma piaçava. Uma vassoura piaçava destrói o robô. Mas a gente não pode esquecer que o robô está ali para atender pessoas e que existem pessoas por trás do robô para parametrizar, para dar as indicações. Então não é uma coisa que da noite para o dia o seu emprego vai acabar. Porém, a gente precisa estar preparado para esse panorama. E aí, dentro disso, a gente estuda muito a questão da liderança 4.0. O que é a liderança 4.0? É o líder que hoje está preparado para esse novo cenário. Estou falando demais? Quer fazer alguma pergunta no meio ou posso continuar? Eu tô com o mapa mental aqui montado. Se Uhum. você eu acabar respondendo as perguntas, e assim, a gente vai acabar ficando sem pergunta para o entrevistador. Bom, brincadeiras à parte aqui. É, é, o que é, no caso, essa iniciativa de liderança 4.0 que você participa e, pelo que eu entendi, andando vendo os vídeos, você capitaneia, né, de alguma forma, guia, né, essas lives. Fala um pouquinho para a Uhum. gente também, Hoje mandar um são duas abraço. atuações, tá, Pedro, nessa frente de liderança 4.0. Primeiro, desculpa que eu acho que às vezes eu falo em cima de você, mas é por causa da conexão. É daí que eu percebo que você está falando também, perdão, tá? Sim, Eu não. juro. Eu tenho educação, eu juro. Então, a primeira é a seguinte: a liderança 4.0 tem duas frentes. A gente está fazendo um curso de liderança 4.0 para líderes que queiram se capacitar. Isso é um curso totalmente livre, eu, Anderson Clayton e Ellen Vivanco. E também é algo que eu atuo nas empresas para as quais eu presto consultoria. O que é o conceito do 4.0 na liderança? Eu vou dar um exemplo muito claro. Você já deve ter visto alguma situação, por exemplo, em que aqui, tempo de casa é o que define se a pessoa vai trocar de horário. Você já deve ter visto alguma situação dessa. Bom, prefiro não entrar em detalhes. Não, mas assim, é algo que é comum no mercado, né? Por exemplo, tempo de casa é o que define uma promoção, tempo de casa é o que define uma troca de horário, um benefício. E isso, na verdade, se a gente Sim. for parar para avaliar, não tem o menor sentido, né? Tempo de casa não é um cargo. Tempo de casa não é indicador de resultados. Então, na verdade, já vem um tempo que a gente vem trabalhando muito forte no conceito do líder, que é meio que um maestro. Ele vai pegar ali as competências da equipe, ele vai tentar ver qual o melhor potencial de cada um. Por exemplo, eu acho bárbaro quando você pega um profissional que está entrando no mercado e você coloca junto com aquele que está saindo, né? Aquele cara de 50 e poucos anos que está ali ainda. É uma retroalimentação muito interessante de experiência, de Uhum. orientação, de tudo isso. Então, com base nisso que eu estou te falando, Pedro, qual é a minha ideia? A gente consegue preparar um líder 4.0, por quê? Nesse mercado em que eu não preciso mais do cara apertando o parafuso, em que eu não preciso mais do cara atendendo o telefone para mandar um cartão, eu também preciso ser uma pessoa estratégica, né? O que é ser um líder Uhum. estratégico? É você ser aquele líder que você sabe onde a empresa quer chegar e você direciona a sua equipe para isso. Então, de repente, o Pedro é um cara mais analítico. Não adianta eu querer botar o Pedro para fazer reunião. De repente, o Pedro vai ser o cara que vai me salvar na parte mais voltada para o processo. O Bruno já é mais comunicativo, então talvez o Bruno precise ficar mais na frente no relacionamento. Faz sentido? Claro, completamente. Bruno, pegando esse gancho que você falou muito bem, eu gosto de separar a liderança, ou eu tenho tentado separar a liderança em duas formas de atuação, em duas formas de interpretação da palavra, né? Como primeiro é o soft skill, né? A liderança soft skill, né? Que ela é do germânico é o ensinar o caminho, ou também o Daniel Goleman também inclui a liderança como um soft skill, e a liderança como cargo, né? É como o estar líder. Você, na sua introdução, você falou, sintetizou bem isso, mas como que isso se encaixa na indústria 4.0 ou na liderança 4.0? Isso está bem separado entre o cargo estar líder e o soft skill que todos nós devemos desenvolver?
Total, até porque cada vez menos o cara que. Assim, liderança não é cargo, tá? Às vezes você pega uma equipe que tem um gerente e toda a equipe confia no colega mais antigo que senta ali no cantão e é a pessoa que dá as diretrizes, porque o gerente é instável, porque o gerente não é acessível. Isso existe muito. Então, liderança, na verdade, é uma aptidão, né? Existe, por isso que parece batido, mas tem muita diferença entre o chefe e o líder. O líder é o cara que ele te convence pelo exemplo. Ele não precisa dizer assim, eu mando aqui. Ele vai dizer o que ele tem para oferecer e você vai atrás dele porque você confia nele, porque você se espelha nele, porque você acha que ele é um cara que tem consistência. O chefe não, o chefe é o cara que está fadado ao fim, porque cada vez mais eu tenho uma geração entrando no mercado totalmente desprendida, não sei se você tem convívio com essa geração de 18, 19 anos, mas é uma galera totalmente desprendida. Por exemplo, eu quando eu entrei no mercado, novo também, a orientação que eu recebia de casa era o seguinte: não faz muita pergunta, se tiver que fazer alguma coisa faz, né? Respeita o chefe. Hoje em dia eles assim, eles não é que eles não respeitem, mas é o seguinte: se não fizer sentido para eles, eles não fazem. Então, na verdade, cada vez mais a liderança é um skill, tá? E que ele vai precisar ser seguido, porque o que acontece? Quando eu trabalho com direcionamento estratégico, ou seja, a empresa define que para o próximo ano ela quer faturar 30% a mais com base no relacionamento. Aquele gestor, ele tem uma responsabilidade muito maior do que definir se o cara faltou, se não faltou. A responsabilidade dele passa a ser a de direcionar para a estratégia da empresa. Então, assim, é muito maior do que efetivamente o micro, entendeu? Uhum. Pegando aí o link do que você falou, Bruno, isso está muito correlacionado ao que acontece na carreira de engenharia. Você elencou aí o papel do líder técnico, que assim, de duas formas de você observar, líder técnico é o recurso, né? Que se você tirar a engrenagem para de andar ou anda capenga, e o líder substitutivo, né? Quando você perde o papel do gestor, da equipe, você tende a se balizar ou então se, se direcionar pelo líder técnico. Isso também está muito linkado à carreira antiga de engenharia. Isso depois a gente vai falar de novo. E até isso na engenharia mudou bastante, né? Inclusive a engenharia hoje, junto com o software, tem andado muito em paralelo, talvez se inspirando mesmo na carreira de software, com os métodos de entrega ágil e tudo mais. Bom, só para não, a gente já falou de tudo que eu tinha separado para esse primeiro bloco de liderança, mas eu queria voltar num ponto que é o que eu tenho estudado muito para a minha liderança, que são a questão dos temperamentos. Deixa eu só fazer um complemento em cima de uma coisa que você falou. A Uhum. tua área, que você está falando de engenharia, é uma das áreas que mais é afetada com esse tipo de divisão, porque por muitos anos entendeu-se que o engenheiro mais experiente, o técnico de TI mais experiente era o líder. E não necessariamente esse cara, às vezes o cara não gosta nem de falar com ninguém, o cara gosta de ficar sentado lá na dele e pronto. E entendeu-se em algum momento, convencionou-se em algum momento que o líder é o cara que conhece mais pessoas. E não é, a gente sabe que isso não existe. Então, o que acontece? Acaba que a gente se bota pessoas que são despreparadas na liderança de uma equipe, não sabem gerir, não sabem, não tem paciência para ouvir uma pessoa, mas acaba convencionando que, não, o Pedro é antigo, então coloca. Eu só queria fazer esse complemento porque isso existiu por muitos anos, isso adoece muitas operações, e isso hoje você não. É uma reação, né? O mercado vem tendo uma reação nesse sentido. Perfeito, perfeito. Nesse ponto aí também, mais uma coisa, a gente converge bastante. E assim, você também falou, eu vou contar rapidamente a história. Eu comecei a estudar temperamento por causa das crianças aqui, né? Eu tenho um filho fleumático e quando eu não conhecia os temperamentos, eu ficava dando soco na água, né? Que o fleumático ele é comparado à água, né? Então, eu dificilmente acredito que o meu filho fleumático, que é o Gabriel, ele vai querer ser líder. Mas, ao mesmo tempo, a nova carreira pede que nós tenhamos uma liderança como soft skills.
Como isso vai funcionar na prática, Bruno, na sua visão de RH? Eu acho que, assim, no meu visão, eu acho que tudo bem, é claro, a liderança ela vem muito mais no encontro aí da questão até do teu autodesenvolvimento, né? Eu acho que o cara que não tentar se autodesenvolver, ele não tem muito futuro, porque, como eu falei, as atividades de apertar parafuso cada vez mais estão fadadas ao fracasso, ao fim. Te dar um exemplo bobo, aqui no Rio de Janeiro a gente já tem Mercado Zona Sul, que não tem mais caixa. Tem lojas que não tem mais o caixa. Você passa o produto, você ensacola o seu produto e paga no débito ou no crédito. Então, assim, daqui a alguns anos, isso é uma coisa que já existe hoje em 2019, quase 2020, projeta para 2024. Você acha que ainda vai ter caixa de mercado a essa altura do campeonato? Então, assim, por que eu estou falando isso? Cada vez mais, eu preciso de pessoas que estejam com seus skills desenvolvidos. Então, vamos botar, o seu filho, de repente, não tem a liderança, mas deve ser bastante analítico, né? Deve ter uma capacidade de observação maior e tal. Talvez ele seja um bom desenvolvedor, talvez ele seja um bom profissional da área de indicadores, que inclusive é uma área que vem crescendo muito. Toda a área de KPI, indicadores, é uma área que vem crescendo muito. E não necessariamente você precisa ser líder, não necessariamente você precise ter enfim, nem aptidão de relacionamento. Eu acho que isso é muito variável. Eu acho que é muito variável. Fique tranquilo que seu filho vai ter carreira. Não, claro que isso é uma. Estão me mandando pergunta, pessoal, no final, depois eu vou responder as perguntas, tá bom? Bom, claro que isso é uma brincadeira, inclusive isso é uma parte da criação. Você direcionar o seu filho, né, para a área que ele tiver mais aptidão. Existem correntes que falam também de personalidade e tudo mais, mas aí já você passa de 4 temperamentos para 15 personalidades. Aí já fica realmente uma análise para vocês de RH determinarem, né? Bom, eu vou mudar de assunto. Agora vamos falar de RH no core business. Nós estávamos falando há 20 anos atrás de departamento pessoal. Hoje nós falamos de RH com módulo no SAP, RH participando de estratégia da empresa, RH escolhendo quem vão ser os novos líderes da empresa. Fala um pouquinho disso, Bruno. Na verdade, o que acontece? Até tem um artigo sobre isso interessante. Quem me segue no LinkedIn, é o meu último artigo até, o RH4, o RQH. Por quê? A gente há 10 anos, eu me formei em RH tem 10 anos, 2009. E há 10 anos atrás o RH era um balcãozinho da empresa. Andréa Greco entrou. Boa noite, Andréia. Obrigado por estar aqui com a Boa noite, gente. André. Fique à vontade para... O Bruno já me avisou que ele hoje tem um compromisso, ele ainda vai trabalhar hoje, gente. Mas podem mandar perguntas e depois, se não der tempo, o Bruno no seu Não, vai dar horário aí. tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Tá Então bom. vamos lá. O que acontece? Então, o RH, o Pedro, ele era uma área que ele era um balcãozinho dentro das empresas. Era quase um. Não existia esse approach do RH com o colaborador. E aí, o que acontece? Hoje, eu tenho um RH estratégico. A palavra-chave que eu vou usar contigo do início ao fim aqui da live vai ser essa: estratégia. Hoje as empresas trabalham com base na estratégia. Não adianta só ter uma área que existe ali. Ela tem que existir por alguma razão, tá? Porque hoje eu estou mecanizando tudo, estou automatizando tudo. Então, se a área do Pedro está ali, qual é o objetivo da área do Pedro? Então, é muito voltado para isso. E aí, pensando nisso, o RH hoje não é que ele tenha decisão, mas ele é um dos indicadores de decisão da empresa. Hoje o RH, eu brinco isso, RH hoje sem números, sem indicadores, então é RH, entendeu? E aí já não é mais sustentável. O RH não está mais ali para abraçar a árvore, como eu brinco sempre. Então, hoje o RH ele é uma área que, vamos lá, a área financeira está com problema de performance, ok. Vamos juntar na área financeira para entender o que está acontecendo, o que pode ser desenvolvido. Uma determinada área está com um grande número de colaboradores desmotivados. Tá bom, qual o plano de ação? O que se pode fazer? E nisso, ir acompanhando também os indicadores da empresa. Por quê? Acaba ficando totalmente ligado um fator ao outro. Então, o RH se tornou hoje mais estratégico dentro das empresas. E isso envolve desde o processo seletivo, quando você seleciona quem vai trabalhar com você,
até mesmo o processo de um desligamento, quando você consegue mapear ali o que eu contrato, o que eu dispenso. É Uhum. estratégia, é tudo estratégia. E o RH vai selecionar os líderes do futuro? Eu acho que Ou sim, eu acho que é isso um vai. papel. Eu acho que é um dos papéis do RH. Não só selecionar, como eu acho que mais importante do que selecionar, Pedro, é preparar. Então vamos lá, o Pedro é o líder da equipe. Só que o Pedro, em algum momento, quer crescer, né? Projeta 5 anos para frente. Daqui a 5 anos você quer estar onde você está hoje, né? Então, pensando nessa perspectiva, a ideia é que dentro de 5 anos o Pedro já esteja numa outra posição, talvez até em uma outra empresa, e que ele tenha um plano de sucessão. O que é o plano de sucessão? É você ter alguém que você prepare para uma eventual situação de ausência, desde férias até mesmo a sua substituição no futuro. Então, o RH também hoje atua mapeando oportunidades de sucessão, oportunidades de desenvolvimento. Então, eu descubro que o Pedro é um colaborador que ainda é de nível operacional, mas que tem a oportunidade, que tem todo o comportamental direcionado para uma vaga de liderança. Então, é uma oportunidade. Ir mapeando, ir preparando o Pedro. Muito, muito legal. E eu acho que isso tem que partir do profissional, né? O engenheiro ele tem isso muito, essa liderança muito acesa. Eu não sei se por imaginário ou por aptidão mesmo de análise, ele acaba, muitas das vezes, a carreira do engenheiro, se numa carreira Y, ela se direcionando para uma área de gestão e de liderança, né? Bom, e outra coisa que eu queria também falar com você, Bruno, é o papel do RH nas avaliações de desempenho. Hoje, nas empresas que adotam a avaliação, por exemplo, existem a avaliação mediada por prioridades, existem também, no caso, as metas, né? Como que o RH vai participar disso ou mais ativamente? A minha pergunta é: existe avaliação sem o RH? Cara, então, eu acho que essa pergunta é perfeita. Por quê? Eu não tenho hoje. O que acontecia antigamente? Eu tenho que fazer esse paralelo com o que acontecia antes, até para a gente poder entender e poder avaliar até o porquê que isso acontece hoje para o futuro. Eu não tenho hoje uma área estratégica à toa. Antigamente, nem tão antigamente assim, você chegava numa empresa e falavam assim: olha, o Bruno é bom, o Pedro é fraco. E isso era uma percepção. E valia como verdade, tá? Isso valia como uma verdade. Então, de repente, na hora da promoção, o Bruno era promovido e o Pedro não era. Por quê? Porque já convencionou-se isso. E quando você vai observar de perto, às vezes o Bruno já se acomodou, porque, eu sou bom. E o Pedro tá ralando pra caramba, correndo atrás, e ele tá ali numa situação de que ficou naquela peste. Então, a avaliação de desempenho, ela não só é importante, como ela é necessária. Por quê? A avaliação de desempenho é um retrato, tá, Pedro? Todos os meses você vai ter um desempenho. Vamos supor que tem um mês que você está passando por algum problema pessoal e você tem um volume de atrasos muito grande. A sua produtividade não vai ser a mesma do que no mês anterior, quando você estava dentro da sua rotina normal. Então, a avaliação de desempenho ela é fundamental para que você possa premiar, para que você possa definir no futuro uma promoção, para que você possa definir uma demissão. Se você tem um gráfico que sobe, você tem uma tendência de que está melhorando. Se você tem um gráfico que desce, peraí, está acontecendo alguma coisa errada aí. Eu sou muito visual, eu gosto de gráfico, porque aí você consegue acompanhar o cara, como é que ele está. Então, eu acho que a avaliação de desempenho ela não só é importante, como ela é necessária, porque tira totalmente a pessoalidade, a percepção e passa a ser algo que de fato existe. Vamos lá, esse mês, Pedro, você perdeu aqui por conta disso, entendeu? Uhum. Não, é perfeito. Você está sendo muito didático e tá assim, tá engraçado que os assuntos eles estão se encaixando aqui, né? Inclusive, é essa avaliação de desempenho que vai. Dá um pouquinho d'água para mim, por favor. Essa avaliação ela que ela vai moldar a carreira, né? Porque nada mais meritocrata que realmente uma promoção por avaliação de desempenho, seja ela baseada em metas, e aí eu já acho que ela está muito mais associada para a área comercial e de vendas e de prospecção,
e para uma de prioridades, né? Que aí já vai mais para a área de desenvolvimento, criação e tudo mais. Bom, ótimo, Bruno. Até agora tá melhor do que eu esperava, para falar a verdade. Trazendo um pouco o assunto liderança para o Brasil. Estamos mais maduros, Bruno? Mais prontos para o mercado e mais prontos para sermos líderes e gestores? Eu acho que tem muitas pessoas, tipo eu, Andréia, Anderson, Ellen, uma galera aí que está fazendo um movimento bacana no LinkedIn que vem trabalhando nesse propósito. Mas eu acho que o que acontece? O que eu vivencio e vejo? Empresas que de repente gastam um dinheiro imenso com software e faz treinamento lá na casa do cacete para falar sobre liderança. E isso não capacita um líder, na verdade. Na verdade, você precisa ter atitudes que sejam convergentes ao que você está treinando. Então, vamos lá. Se você fala de meritocracia, se a meritocracia é algo que é caro para os valores da empresa, você tem que atuar com meritocracia de antemão para que seu colaborador tenha um exemplo. Então, como eu falei lá no começo, a liderança é exemplo, do início ao fim. Então, se você tem uma liderança que não dá exemplo, você continua tendo uma deficiência. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que ainda é um longo caminho a se percorrer. Eu acho que já se melhorou, porque hoje, pelo menos... Eu acho que quando a gente passa a ter, pelo menos, a consciência de que não está bom, a gente já andou, entendeu? Quando a gente sai do lugar de conforto, a gente já andou. Mas eu acho que tem muito para andar ainda. Bom, ótimo. E qual foi o papel da crise no amadurecimento do profissional brasileiro, seja ele de qual área for? Eu não Você acha vejo que houve amadurecimento. correlação? Não vejo amadurecimento. Eu vejo um monte de gente batendo cabeça. Por quê? Porque o mercado está complicado, né? Assim, agora, eu tiro pelo meu volume de recolocações, tá, Pedro? Eu não estou no mercado formal, né? Eu hoje tenho a minha empresa, então eu acompanho pelo que eu trabalho, pelo meu desenvolvimento dentro da minha carteira. O que acontece? Eu percebo de julho para cá um aquecimento, tá? Eu até fiz uma publicação sobre isso hoje cedo. Em julho, eu estava comemorando meu 25º recolocado. Hoje eu tive o 63º. Então, assim, aquecido está. Não é no Rio, tá? Não é no Rio. Esse aquecimento não está acontecendo no Rio, mas está acontecendo em algum lugar do Brasil, em algumas regiões. Eu não vejo pessoas desenvolvidas e amadurecidas com a crise. Eu vejo pessoas, pelo menos, criativas. Então, assim, é muito comum, a Andrea está assistindo, não sei se ela concorda, você vê gente boa, gabaritadésima, dirigindo Uber. Por quê? Você precisa pagar suas contas. Então, na verdade, eu não vejo amadurecimento. Eu vejo o seguinte, eu tenho que sobreviver. E aí cada um faz o que tem que fazer. Tem gente virando corretor, tem gente... literalmente as pessoas estão se virando. Mas eu não vejo amadurecimento nisso, não. Sabe por que eu não vejo amadurecimento? Eu não vejo ninguém procurando um estudo, eu não vejo ninguém procurando uma capacitação. A gente faz, de repente, curso de alguma coisa e a pessoa não se interessa. O Luciano Steffen, que é uma referência também, ele lá do Rio Grande do Sul, ele volta e meia faz capacitação solidária. Uma vez por mês ele faz a capacitação solidária. Ele faz numa escola pública, ele consegue tudo, tudo. É entrada franca, um monte de profissionais ajudando num sábado inteiro, assim, pessoas desempregadas, desde fazer currículo, até mesmo preparar para entrevista. Assim, teve papo de 30 inscritos e irem 6 pessoas. Então, eu te falo, não tem amadurecimento, não tem amadurecimento. Tem desespero de causa, entendeu? Mas eu não boto a culpa nas pessoas não, tá, Pedro? Eu acho que as empresas têm que estimular esse movimento, entendeu? A gente é muito mal educado aqui no Brasil. Não, assim, eu tinha a impressão, eu ainda tenho a impressão de um amadurecimento relativo, mas eu não sei se esse amadurecimento passa pelo meu amadurecimento, porque eu tenho 29 anos e é a idade consideravelmente baixa e tudo mais, mas eu vi esse amadurecimento na crise, mas isso está relacionado a mim, realmente aos outros. Amadurecimento é uma coisa que eu não consigo medir tão facilmente. Eu falo Eu não muito por vejo, não. mim. Não vejo, não. Sendo muito franco com você, eu não vejo, não. Eu acho que as pessoas estão muito imediatistas. Porque tem coisas que não convém citar aqui, mas tem situações que as pessoas elas querem pronto, entendeu? Não tem pronto, não querem. Uhum.
Entendi. Não, perfeito, Bruno, perfeito. Eu Pedro, digo só desculpa. Oi, perdão. Oi. Amadurecimento gente, é o que o Bruno falou, na minha opinião. Aí eu já tomando o lugar de fala do Bruno, mas eu não gostaria. Mas eu acho que o amadurecimento é um pouco disso mesmo, é saber esperar, gastar menos tempo reclamando, se circulando e agir mais, né? A ação é que ela traz evolução, né, pessoal? Isso também é uma frustração que eu vejo muito. Inclusive, antes da crise, existia aquela carreira ideal. As pessoas que saíam da faculdade, isso eu falo pela carreira de engenharia, elas tinham o sonho, a imaginação de um emprego certo, de ser gestor ou líder antes dos 27 anos e comprar uma casa no mais tardar antes dos 30. E isso é uma ideia, uma imaginação, era um sonho que não aconteceu para mais de 99% das pessoas. E, e assim, qual é o paralelo que você faz? Assim, a gente vivia numa bolha mesmo, num sonho de liderança, e eu acho que isso era uma coisa que não era indigna. Assim, você querer ser líder para ter mais rendimento, apesar de ser uma motivação muito rasa, não é imperdoável, a não ser que você faça algo errado. Assim, cada um vive com a sua motivação, e isso eu respeito muito. Mas vivíamos numa bolha, a carreira está mudando, Bruno? Isso é assim mesmo? Ou eu já respondi para você? Não, só acho que por muitos anos a referência de você crescer na carreira era você virar chefe. Essa era a referência. Dentro daquele panorama que eu te falei, por exemplo, o bom engenheiro era o cara que virava chefe. Às vezes o cara não gosta nem de falar com ninguém. Mas ele é o melhor, é o mais experiente, e botava numa função de liderança. Eu acho que hoje já existe um amadurecimento maior de entender que não necessariamente a liderança é para todos, nem todo mundo tem essa aptidão desenvolvida, nem todo mundo está interessado em desenvolver essa aptidão, e isso é natural, isso é saudável. Eu preciso ter o cara que avalia números, eu preciso ter o cara que desenvolve, eu preciso ter outras frentes de atuação. Que bom que a gente tem alguém que goste de cada área, né? Pedro, Sim, tem como você encaminhar para as perguntas? Porque agora eu vi que já deu 9 horas, só para a gente sim, a poder gente já não ficar sem falou tudo, resposta. a gente falou tudo, tudo, tudo. Bom, Bruno, a primeira pergunta é: como liderar pessoas que pensam diferente de você? Tá. Foi alguém que fez específico? Ah, não Não, não, sei. relaxa. Relaxa, não, pessoal, é só pra dar devolutiva para a pessoa, mas não tem problema. Notou, mas minha Não, esposa relaxa. notou, mas não tô Não, sem problema, era só para devolver para a pessoa, mas não tem problema. É, E, gente, assim, na verdade, quando você tem. Isso é uma coisa que é comum e é importante você ter diversidade de pensamentos, né? Dentro de uma equipe. O importante não é a minha opinião ou a sua opinião, o importante é a estratégia. Então, a opinião tem que ser estratégica. O bom líder, o líder 4.0, é aquele cara que em algum momento ele vai ouvir e vai tentar ponderar para ver o que é melhor, o que é mais aplicável. Às vezes eu tenho algo na minha mente que eu entendo que é o melhor, e talvez o meu colaborador, por estar na operação, por estar mais à frente do processo, ele chegue para mim e me dê uma solução muito mais simples para algo que é factível. Agora, em caso de conflitos, por exemplo, eu penso isso, meu colaborador pensa aquilo. Decide-se pelo que for estratégico. Uhum. Ótimo, ótimo. Uma segunda pergunta aqui é: em um processo seletivo, que competências e atitudes o RH percebe nos líderes? Eu acho que hoje, acima de tudo, a capacidade de falar com o outro, de se comunicar com o outro, apertar botão, o macaco aprende. Né? Você bota o macaco para apertar o botão, ele aprende. Depois de meia hora, ele está apertando todos os botões. Você não precisa mais do líder que sabe puxar planilha de Excel, do líder que sabe fazer determinadas coisas, porque para isso eu tenho BI, para isso eu tenho software, para isso eu tenho um jovem aprendiz. Eu não preciso mais de um líder para esse tipo de demanda. O líder hoje ele é um maestro de competências. Então, é isso, é olhar a pessoa que tem uma capacidade relacional, que tem um domínio processual, que tem um olhar mais abrangente. É isso que se conta hoje. Uhum. Ótimo, ótimo.
Gente, boa noite para todos que entraram depois que eu dei boa noite. Nós já estamos nos encaminhando para o final dessa conversa excepcional. Bom, se tudo der certo, o Instagram vai salvar essa live para ela ficar no canal Engenheiros do Futuro. Bruno, eu não sei como te agradecer. Imagina, De foi um todo o prazer. coração. Dá para perceber mesmo que você é uma pessoa que está aqui de bom grado e isso que é o mais legal, assim, de você ter topado no primeiro convite, sem ter feito muitas perguntas. Isso, assim, fica aquela comparação, né? Mais pessoas deveriam ser assim, colaborativas igual você, e nisso Obrigado. você foi a porta de abertura para essas lives. A gente conseguiu trazer um cara com bastante conteúdo, com bastante relevância. Às vezes o Bruno fala coisas bem diretas assim nos posts dele no LinkedIn e que precisam ser ditas. E nem todo mundo tem coragem de dizer numa rede social. Tá bom? É verdade. Bruno, eu não tenho uma... Conte aqui com um amigo, o que for, a hora que for, para o que for, tá bom? Faça suas considerações finais e agradeço, não vou mais falar, consideração finais do Bruno e uma boa noite a todos que tiveram presente. Isso foi ótimo. Obrigado você, Pedro, tá, pelo convite. Fico feliz. Acho que o trabalho que eu desenvolvo, não só eu, como todas as pessoas que são meus parceiros, como o André, que está aqui com a gente na live, é de simplificar o RH. Tá? O RH sempre foi uma coisa muito mitificada. Eu acho que o nosso trabalho é de simplificar o RH. Eu conheço muita empresa babaca que, tipo, o RH é inatingível. Não, o RH tem que ser totalmente atingível. Eu não acho que caiba mais nenhum tipo de relação de medo dentro da relação RH-funcionário, muito pelo contrário, é parceria, é construção. E com base nisso, eu acho que a gente constrói aí um futuro melhor. Fico à disposição se você precisar de algum outro tipo de participação, é só a gente alinhar a agenda de novo. E quem estiver assistindo aqui, gente, tiver interesse nos serviços do Bruno Resolve, vou fazer meu jabazinho rapidinho, tá? Quem tiver interesse no serviço do Bruno Resolve enfim, tem assistido a live, pode me procurar no LinkedIn. A minha URL é linkedin.com/in/Bruno Duarte RH. É bem pequenininho, Bruno Duarte RH. E aí pode me chamar que eu vou oferecer um desconto de 30% em qualquer um dos meus serviços para quem tiver assistido a live. Que maravilha! Agora sim, hein? Bom, pessoal, eu vou botar os contatos do Bruno no WhatsApp profissional e o link do Instagram, do Instagram não, desculpa, do LinkedIn. O desconto de 30% é imperdível. E, gente, muito obrigado de novo. Uma boa noite. Essa foi a primeira live do Engenheiros do Futuro. Brunão, muito obrigado. A gente está no Rio, a gente vai se encontrar para tomar um café, tá bom? Fechado. Sucesso aí pro canal. Sucesso para você.